No futebol brasileiro, tem história que vai muito além do campo, né? Envolve lealdade, uma rivalidade daquelas e, claro, milhões e milhões de euros. Hoje, a gente vai desvendar uma dessas histórias, a saga por trás de uma oferta recusada e como isso mudou completamente a estratégia do Flamengo na janela de transferências. E o ponto central de tudo isso é uma coisa que, vamos combinar, parece cada vez mais rara no esporte de hoje. A gente está falando daquele embate clássico. De um lado, o poder da grana de um clube gigante. Do outro, a fidelidade de um jogador a uma camisa, a uma torcida. E a pergunta que não quer calar é essa. O que leva um jogador de altíssimo nível a simplesmente recusar uma proposta milionária de um dos maiores clubes do Brasil? A resposta, olha, revela muito sobre a paixão que ainda move o futebol. Então, vamos mergulhar nisso. Tudo começa aqui, com a proposta que o Flamengo botou na mesa. Uma jogada que tinha tudo para chacoalhar e muito o mercado do futebol brasileiro. E que proposta, hein? O valor era esse aí, 22 milhões de euros. Convertendo, dá mais ou menos 136 milhões de reais. Era essa grana que o Flamengo estava disposto a pagar pelo atacante colombiano John Arias, que na época era a grande estrela do Fluminense. Uma oferta gigante para tirar o melhor jogador de um rival direto. Mas o resultado foi esse, direto e reto, e surpreendente. A proposta foi recusada. E o mais chocante não foi nem o clube dizer não, mas sim o próprio jogador. O John Arias virou e falou: não, obrigado. Ele não quis vestir a camisa do maior rival. Aí a gente chega no ponto principal. Mas por quê? A razão não estava nos números, não. Estava no passado. Um passado escrito em verde, branco e grená. O conflito de interesses era óbvio. De um lado, você tinha o John Arias, um ídolo que jogou no Fluminense por 5 anos e foi peça-chave na conquista histórica da Libertadores de 2023. Do outro, o Flamengo, o maior rival de todos. Para ele, a ideia de jogar justamente no adversário do clube onde ele virou lenda era simplesmente impossível. E se engana quem pensa que a história parou por aí. O Flamengo não era o único gigante de olho no Arias. A recusa dele ao rubro-negro abriu a porta para uma verdadeira guerra de lances pelo cara. Pouco tempo depois da tentativa do Flamengo, o Palmeiras entrou na jogada com uma oferta ainda maior, 25 milhões de euros. Isso mostra não só o quanto o Arias estava valorizado no mercado, mas também o poder de fogo financeiro que os grandes clubes brasileiros têm hoje em dia. E para deixar tudo ainda mais interessante, o próprio Fluminense tinha uma carta na manga. Por contrato, o clube tinha o direito de preferência, ou seja, podia igualar qualquer oferta para manter o ídolo em casa. O cenário estava montado para uma novela daquelas. Bom, com a porta fechada pelo Arias, a diretoria do Flamengo não ficou lamentando, não. A recusa ativou na hora um plano B. E olha, que plano B, viu? O clube virou a chave e mudou o foco para um alvo ainda mais ousado. A lógica da diretoria foi simples e direta. O não do Arias foi o que fez os caras pisarem fundo no acelerador para fechar a negociação por outro nome de peso da Premier League e que é um velho conhecido da torcida, Lucas Paquetá. E aqui o investimento foi para outro patamar. O Flamengo pagou 42 milhões de euros para o West Ham pelo Paquetá. Isso dá mais ou menos 260 milhões de reais. É um valor quase 2 vezes maior do que tinha sido oferecido pelo Arias. É muito dinheiro. Tá, mas por que pagar tanto? A justificativa do clube é que o Paquetá não é só um reforço. Ele é tipo vários em um só. A capacidade dele de jogar em diferentes posições, do meio-campo para o ataque, foi vista como um diferencial que valia todo esse investimento. Depois de uma contratação desse tamanho, a pergunta que todo mundo fez foi: e agora? O Flamengo ainda tem grana para mais reforços? A resposta veio direto da diretoria do clube. A fala do José Botto, o diretor de futebol, foi bem clara, sem rodeios. Ele deixou explícito que, apesar de o clube ficar de olho em oportunidades, grandes investimentos, tipo na casa dos 10, 12 milhões de euros, estão fora de cogitação agora. Basicamente, o cofre para grandes gastos fechou. E vamos combinar, não é para menos, né? Se a gente somar a grana do Paquetá com as contratações do goleiro Endro e do zagueiro Vitão, o investimento total do Flamengo passou dos 300 milhões de reais. É um valor que explica totalmente essa postura mais cautelosa do clube para o resto da temporada. No fim das contas, a recusa de um jogador por lealdade acabou levando um investimento quase 2 vezes maior em outro. A estratégia foi meio que forçada pelas circunstâncias, mas trouxe um reforço de muito peso. A questão que fica no ar é: ao trocar um alvo por outro tão mais caro, o Flamengo fez um bom negócio? Bom, isso só o tempo e, claro, o desempenho dentro de campo vão poder responder.